irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Com alegria nos achegamos mais uma vez para bendizer, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. O Evangelho segundo João, no capítulo 4, a partir do verso 23, nos diz assim: mas em a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Adoremos ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Glorificado sejas para todo sempre. Recebe a adoração do teu povo, ministra a tua vontade aos nossos corações. Seja adorado, seja exaltado, seja glorificado, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Nas promessas do Senhor, permanecemos firmes. Vamos adorar ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. E nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. E nós leremos a partir do verso 15, do 15 ao 18. Hebreus 10, 15 ao 18. A palavra do Senhor nos diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. E o texto diz que o Espírito disse, ora, aonde a remissão desses pecados, já não há oferta. Porque os pecados foram perdoados. É o momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Enquanto a canção Renova-me será tocada, nós estaremos colocando diante do Senhor os nossos pecados, as nossas faltas, na certeza de que o Senhor nos redime, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos lava com o seu sangue e nos purifica de todo pecado. Confessemos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. A promessa da graça
Em Tiago 5, versículo 15, nos diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O Senhor nos perdoa os pecados. O Senhor responde a nossa oração. E nós vamos agradecer ao Senhor, não apenas pelo perdão, mas agradecer pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a nós nesses momentos difíceis de lutas e tribulações, mas que em todas as circunstâncias Deus tem nos feito mais que vencedores. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede. Senhor, muito obrigado pela alegria de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, em saber que as coisas antigas já passaram e que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, não apenas pelo perdão a nós concedido, mas também obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Mesmo quando a enfermidade, quando as lutas e tribulações nos alcançam, temos a certeza da Tua companhia, temos a certeza da Tua provisão, temos a certeza do Teu cuidado. Como o salmista diz, somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, obrigado por Tua graça que tem sido manifesta a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que tem se renovado sobre nós a cada amanhecer, porque grande é a Tua fidelidade. Pai, continua a cuidar de cada um de nós, das nossas famílias, da igreja do Senhor. Senhor, muda a nossa sorte. Muda a sorte, Pai, de todos aqueles que clamam e aguardam e esperam com expectativa no Senhor, na certeza de, Pai, de que o Senhor tem colocado diante de nós possibilidades de um amanhã melhor, mas nós temos a certeza que verdadeiramente só seremos felizes se a nossa alegria estiver no Senhor. Por isso, Pai, muda a nossa sorte, porque nosso desejo é ficar como salmista, é ficar como quem sonha, e que a nossa boca se encha de riso, e entre as nações se diga: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É momento de bendizermos o nome do Senhor. Adoremos ao Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder.
Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Quero adorar, vou adorar. Não importa o meu momento, só importa que Ele é Deus. Eu quero adorar, vou adorar. Se o milagre Ele fizer, ou se não acontecer, se o mar não se abrir, soprar, vou adorar. Se Ele me der, vou adorar. Mas se Ele levar, vou adorar. Eu não adoro Ele por sinais, mas adoro pelo que Ele é. Vou adorar, vou adorar. Eu não adoro Ele por sinais, mas adoro pelo que Ele é. Vou adorar, vou adorar, vou adorar. Antes do milagre, vou adorar. Se não houver cura, vou adorar. Se a porta Ele abrir, vou adorar. Se permanecer fechada, vou adorar. Se Ele responder, vou adorar. Se nada não acontecer, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Simplesmente porque Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Simplesmente porque Ele é Deus. Só o Senhor é Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, de 4 a 7. Nos fala sobre a alegria no Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Fala conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Quero o Senhor falar-nos por meio dela. Queridos irmãos, nós estamos num momento ímpar. Um momento onde muitas pessoas disseram que não há possibilidade de comemoração. Apesar da vacina ter chegado, apesar de vermos as vacinas não mais sendo produzidas fora do nosso país, mas já sendo produzidas aqui, acelerando então o processo não só de fabricação, mas de vacinação.
E ainda assim, há alguns que, diante desses fatos, dizem que não há motivos para comemorarmos. Verdadeiramente não há motivos para comemorarmos se lembrarmos de tantas pessoas que morreram em meio a essa doença. Verdadeiramente não teríamos motivos para celebrar se lembrássemos que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Verdadeiramente não temos motivos para nos alegrar se pensarmos que muitos desses que morreram eram pessoas queridas, conhecidas, e ainda que não fossem nossos conhecidos, os nossos queridos eram conhecidos, eram íntimos, eram amados por alguém. Verdadeiramente não há motivo para se alegrar. E alguns, em meio a não apenas a não motivação para se alegrar diante dessa pandemia, afirmam que, em consequência da pandemia, não podem se alegrar, porque não existe a possibilidade de celebrar a festa que dizem ser a festa da alegria, ou como conhecemos o carnaval, que deveria ser, pelo seu nome, adeus à carne, mas bem sabemos que nesses dias são os dias que mais acontecem mortes, tragédias e outras calamidades e dificuldades, não só na vida daqueles que celebram a festa, mas também aqueles que porventura não celebram e sofrem as consequências da mesma. E por não haver a possibilidade em tantos lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil, de celebrarem esses dias, existem alguns afirmando que não há possibilidade de se alegrar. Verdadeiramente não há possibilidade de se alegrar se a alegria desses está nas circunstâncias. Se a alegria desses está nas circunstâncias da vida, não há motivo para se alegrar. A pandemia chegou, tantas pessoas morreram, outras, infelizmente, virão a morrer antes que verdadeiramente tenhamos uma cura expressiva e não apenas a vacinação que começa. Verdadeiramente não haveria motivo para se alegrar se as circunstâncias dessa vida fossem as motivadoras da nossa alegria. E não apenas as circunstâncias da vida tentam roubar a nossa alegria, mas pessoas também tentam roubar a nossa alegria. Quantas vezes felizes, contentes estamos, e alguém parece que vem até nós jogando um balde de água fria, nos desmotivando, tentando roubar a nossa alegria. Circunstâncias desta vida, pessoas podem tentar roubar de nós a alegria. Algumas vezes também a ansiedade tenta roubar a nossa alegria. A ansiedade é um nó no nosso sossego. A ansiedade que o texto diz que não devemos nos portar como ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é desejar para hoje o que só precisaremos para o amanhã. E o nosso coração fica inquieto, o meu e o seu coração se inquieta, achando
que não teremos aquilo que precisamos ou aquilo que aos nossos olhos parece ser necessário. E aí ficamos ansiosos. A ansiedade, ela traz dentro de si não apenas a possibilidade de roubar a alegria de muitos, mas de roubar a nossa motivação. E até mesmo aquilo que poderíamos conquistar, até mesmo aquilo que poderíamos desfrutar, fica de lado diante do que o nosso coração, do que a nossa mente, que nos prega peças, tenta colocar em nós, de que aquilo que esperamos não é possível. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, na maioria das vezes, tenta roubar a nossa alegria, de muitos. Em alguns momentos, até a minha alegria. Talvez a ansiedade esteja, nesse momento, roubando a sua alegria. A ansiedade, ela não é apenas um nó no nosso sossego, mas a ansiedade, para alguns, traz consequências desastrosas. Síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout. Alguns chegam à situação mais drástica de não apenas automutilação, não apenas trazer para dentro de si esse sentimento tão nefasto, tão ruim, tão aterrador, mas chegam até o ponto de tirar a própria vida, porque não conseguem mais ter expectativas de que o amanhã possa ser diferente de hoje. E a ansiedade faz isso. Faz os nossos olhos se voltarem para o amanhã e não nos permite desfrutar o que temos hoje. Ficamos tão cegos pelo que não temos hoje para o amanhã, que nos esquecemos de desfrutar hoje o que temos hoje e que talvez amanhã não tenhamos. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade, então, as pessoas, as circunstâncias da vida, são ladrões que tentam roubar a nossa alegria. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria não está nas pessoas, a nossa alegria não perde o seu sentido, apesar da ansiedade tentar roubar a nossa alegria. A nossa alegria, ela está no Senhor e é uma ordenança de Deus. Em primeiro lugar, se olharmos o texto, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. O verbo está no imperativo, portanto é uma ordem de Deus. Não se alegrar é, na verdade, desobedecer à ordem de Deus. A Epístola de Paulo aos Filipenses nos afirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo está dizendo: alegre-se sempre, porque é uma ordem de Deus. E talvez nós pensemos como Paulo pode falar de alegria, ou que Paulo poderia falar de alegria, porque ele não desfrutava de circunstâncias adversas. Mas se olharmos o contexto do qual foi escrita a Epístola de Paulo aos Filipenses, nós teremos em mente
que não apenas a alegria é uma ordem de Deus, mas, em segundo lugar, poderemos afirmar que a nossa alegria não depende das circunstâncias, porque Paulo escreveu essas palavras enquanto estava preso em Roma. Sabe, meu irmão, Paulo tinha todos os motivos para blasfemar aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Paulo tinha todos os motivos para reclamar e dizer: por que eu? Por que não outro? Agora que deixei de ser perseguidor, por que agora tenho que estar numa situação como essa? Tantas pessoas mais e eu aqui sofrendo. Comumente a gente escuta ou às vezes reproduz essas palavras. Por que não aquele marginal? Por que não aquela pessoa que faz tanto mal para os outros? Por que alguém tão bom que não cometeu falta alguma? Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo. A verdade é que olhamos as circunstâncias como se elas viessem e recaíssem apenas sobre os maus ou sobre os bons. Mas nos esquecemos do que Paulo vai dizer, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo: nós passaremos por todas essas circunstâncias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! A alegria é uma ordem de Deus. A alegria não depende apenas de uma festa, de um feriado, de se haverá ou não desfile, se as festas poderão ou não acontecer, se há enfermidade ou não, se a pandemia ainda está diante de nós ou não. A nossa alegria não depende de circunstância alguma. A nossa alegria não depende dos recursos que temos. E olha, quando os recursos nos faltam, a gente perde o prumo. Mas é preciso voltar os nossos olhos para Deus, porque aquele que nos ordena é aquele que fala através de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria é um imperativo, é uma ordem de Deus. A nossa alegria não depende de circunstância alguma, ela é incircunstancial. E em último lugar, a nossa alegria não está firmada em homens. A nossa alegria está firmada no Senhor. A nossa alegria, ela é eterna. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. A alegria que Paulo descreve aos Filipenses e que Paulo fala através da palavra do Senhor aos nossos corações é a alegria que está alicerçada e firmada no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não se alegre com as circunstâncias, porque as circunstâncias podem mudar. No momento as coisas vão muito bem. Em outro momento elas podem não prosperar. Não firme a sua alegria, não fie a sua alegria nas pessoas, porque em um momento elas batem no nosso ombro e dizem: estamos juntos.
Mas em outro momento, quando precisamos delas, são os primeiros a voltarem as costas para nós. Firme e fia sua alegria no Senhor, porque Ele fez a promessa e cumpre, e Ele prometeu que não nos deixaria, não nos desampararia, e que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa alegria é eterna. A nossa alegria não termina em cinzas. A nossa alegria não termina na quarta-feira. A nossa alegria, ela tem seu início e ela não terá fim. A nossa alegria está no Senhor. Portanto, ela é eterna. As circunstâncias podem mudar. As pessoas podem mudar. O dinheiro pode nos faltar. A ansiedade pode até, por um momento, nos abalar. Mas a nossa alegria precisa permanecer firmada no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o profeta Abacuque diz: ainda que todas as circunstâncias venham e recaiam sobre ele, todavia ele se alegrará no Senhor e exultará pelo Deus da sua salvação, porque o Senhor é a sua força. O Senhor firmará os seus pés e ele não vacilará, porque quem o sustenta é o Senhor. O Senhor tem nos sustentado. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não limite a sua alegria às circunstâncias que você está enfrentando. Alguns dizem que daqui para o final do ano, essa situação de forma definitiva vai passar. Já outros mais, os otimistas dizem isso, né? Já outros não tão otimistas dizem que nem tão cedo essas situações que enfrentamos diante da pandemia vão passar. Outros chegam até mesmo a dizer que, ainda que todos sejam vacinados, nós ficaremos ainda por um bom tempo com as consequências dessa pandemia. Máscaras, distanciamento, a cepa, a infecção à nossa volta, ainda atingindo alguns. Sabe, meu irmão, o meu desejo, o desejo do meu coração, e eu creio que também é o seu, é que de forma definitiva essa doença seja erradicada do nosso meio. Mas ainda que isso não aconteça, a nossa alegria está firmada no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria é o Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque Tu és a nossa alegria. Obrigado, Senhor, porque a nossa alegria não depende de circunstância alguma. Obrigado, Senhor, porque a nossa alegria está firmada no Senhor. É uma ordem, uma ordenança do Senhor. Nos ajuda, Pai, a obedecer. E que, ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, e que o produto da oliveira minta, todavia, Senhor, nos alegremos em Ti. Porque a nossa alegria não termina numa quarta-feira de cinzas. A nossa alegria é eterna. Muito obrigado, Senhor, porque apesar das circunstâncias, Tens renovado a minha alegria. Me ajuda, Senhor, e a meus irmãos, e a cada um daqueles que ouvem e oram conosco nesse momento, que a alegria em seus corações seja renovada.
e que permaneçam alegres no Senhor, apesar das circunstâncias. Ajuda-nos para tanto, Pai. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todos sempre em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, um início de semana abençoado para você em Cristo Jesus. Não esqueça que quarta-feira a nossa programação, o nosso estudo bíblico, ele será ainda de forma online. Nosso estudo bíblico de quarta-feira será ainda de forma online. Mas em nome de Jesus, se assim nos permitir o Senhor, no dia 21, no próximo domingo, nós já estaremos juntos de forma presencial, tanto pela manhã como à noite. Então, dia 21, pela manhã, às 9 horas, e dia 21, à noite, às 18 horas. Lembrando que no próximo domingo, dia 21, às 18 horas, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja